Olá, corações militantes! Estamos começando mais uma edição Fala PT, o podcast oficial do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou Cristina Araújo, militante e dirigente do PT Amazonas. E hoje nós vamos abordar um tema de suma importância: mulheres na política, feminismo e direito das trabalhadoras. E para abordarmos esse tema, nós temos três grandes mulheres aqui conosco. A companheira Mazé Moraes, secretária nacional de mulheres do PT. Seja bem-vinda, companheira. A nossa companheira Silvia Pimenta, secretária estadual de mulheres do PT Amazonas. E não poderíamos deixar de registrar a presença da nossa coordenadora da Setorial Estadual de Ciência e Tecnologia e multiplicadora do Circuito Elas por Elas, companheira Conceição Martins. Seja bem-vinda, companheira Conceição Martins. E antes de nós iniciarmos essa conversa, nós queremos conhecer um pouco mais sobre as nossas companheiras. Mas não esqueça, hein? Curta, comente e compartilhe. Essa conversa aqui é de suma importância para a formação política das mulheres. Companheira Mazé, conte um pouco da sua trajetória e o que motivou você a dedicar a sua militância na luta das mulheres. Bom, primeiro, muito obrigada, por compartilhar esse momento com vocês. Eu sou Mazé Moraes, eu sou mulher negra, agricultura familiar nordestina, lá do estado do Piauí, Batalha. E ali, na minha roça, no chão, que me formou, que nasceu boa parte da força que carrego comigo. Entrei para a organização coletiva muito cedo, na associação da minha comunidade, no Pastoral da Juventude. Dali, conheci, eu caminhei, na realidade, para o sindicato da base, a direção estadual da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do estado do Piauí, até a Confederação Nacional, a CONTAG, onde eu tive a responsabilidade histórica de coordenar duas edições da Marcha das Margaridas, que foi em 2019 e 2023. E nesse percurso eu me filiei à Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a CUT, e depois ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, embora a minha formação política tenha sido forjada no movimento sindical, foi nele que percebi que a política partidária é um espaço onde as vozes da classe trabalhadora ganham forma e disputa resultados. Por isso, chegar hoje no espaço de liderança partidária não é um acidente, é consequência de um caminho trilhado com consciência e coletividade. Eu aprendi desde cedo que ser jovem, mulher trabalhadora e agricultora familiar, nenhuma de nós tem força sozinha. A força que nasce quando a gente se reconhece no coletivo, quando entende que nossas reivindicações, nossos direitos, nossos sonhos só se tornam possíveis se caminharmos juntas. A organização coletiva, ela sempre foi e continua sendo a base de qualquer política que pretenda responder às necessidades reais da maioria, que é profundamente da maioria que trabalha, que luta e que ainda enfrentam, acesso profundo de desigualdade no nosso país. Então, é isso. E se houve um ponto de virada, vamos dizer assim, eu não sei, talvez porque, para mim, a política não foi uma escolha isolada, ela se fez em mim enquanto eu caminhava. A minha vida sempre esteve atravessada por ela. Então, assim, mas eu posso dizer que esse amadurecimento ele veio quando eu assumi a coordenação da Marcha das Margaridas, liderando a maior ação de mulheres do campo, da floresta e das águas da América Latina, e uma das maiores do mundo. Eu entendi de forma definitiva o tamanho da responsabilidade que carregamos. Representar essas mulheres diante do Estado brasileiro, dos governos, dos movimentos sociais, enfim, me mostrou com toda nitidez o quanto nós precisamos ocupar espaços de decisões para fortalecer nossas vozes, fazer nossas vozes ecoarem e mais. Mostrou que responsabilidade só se sustenta quando vem respaldada por mulheres organizadas,
articuladas em torno de um projeto coletivo de sociedade. Então, é isso. Ai, que bom. E que bom e interessante conhecer um pouco da sua história. E nós ganhamos com isso, né? Quando você tomou a iniciativa em participar da luta junto conosco. Companheira Silvia, nossa secretária estadual de Mulheres do PT Amazonas. Conte um pouco para nós como foi essa caminhada na militância política e qual o processo para você ter chegado até a Secretaria Estadual de Mulheres do PT Amazonas. Companheiras, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, primeiramente. Eu vou aproveitar um gancho da secretária nacional, mas dizer que a política se faz galgando, caminhando. Então, assim, eu vim de uma família que o pai era político. A mãe, como todas, a maioria das mulheres, são donas de casa, mas sempre procurou estudar e trabalhar. Então, assim, a partir do momento que vi meu pai, eu comecei a gostar, porque eu ia em tudo que ele ia, em atos, em inaugurações, e principalmente quando eu entrei no médio, que eu fui para a escola, eu participei do movimento estudantil. Então, eu venho, como muitas do interior, do movimento estudantil. E aí, em Maués, que eu sou de Maués, começou a UESM, o movimento, e a partir do movimento eu vim para Manaus, fiz faculdade, comecei no centro acadêmico também, depois fui para o Sindicato dos Enfermeiros. E cheguei aqui na Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras através de outras sindicalistas, como a Francinete, como a Dulce, Maria de Jesus, Kate e muitas outras. Então, foi com o apoio de mulheres que eu hoje estou secretária estadual de mulheres. Estamos agraciadas aí com a sua participação nesse processo aí dentro da Secretaria Estadual de Mulheres. Nossa companheira Conceição, a sua trajetória, ela reúne, né, uma caminhada pela juventude, pelo movimento sindical, né? E como nasceu essa militante que hoje nós conhecemos, de Conceição Martins? Bom, falar como nasceu. Eu prefiro dizer que eu sou fruto de uma sociedade machista, onde eu me identifiquei feminista antes mesmo de conhecer as teorias aos 16 anos, onde eu comecei a perceber as violências que nós sofríamos na nossa sociedade, principalmente dentro de casa. E eu disse, isso eu não quero para mim. Então, me descobri feminista antes mesmo de conhecer as teorias feministas. Logo em seguida, tem um momento chave na minha vida, que é o meu ingresso num chão de fábrica, onde eu passo a atuar dentro da categoria do Sindicato dos Metalúrgicos, como filiado aos metalúrgicos, e nós estivemos ali ajudando a construir uma greve dentro da empresa que eu trabalhava. Logo em seguida, para fortalecer essa caminhada, eu tive o ingresso dentro do núcleo universitário do PT na universidade, que é um movimento ideológico, onde eu fazia questão de buscar teorias, de participar, de entrar com teses dentro das reuniões, para defender as minhas posições e das colegas e colegas com quem eu conversava, para a gente formular uma tese para aqueles encontros. Então, assim, esses são os momentos que surge, mas essa Conceição hoje ela está polida, ela vem, né, ela vem do chão de fábrica, ela vem do movimento estudantil, ela passa pela Associação de Moradores de Bairro, reconhecendo a realidade da sociedade daqui de Manaus, passa por assessoria política, né, pela presidência do Sindicato de Processamento de Dados do Estado do Amazonas. E aí eu quero fazer uma referência a uma companheira que já se foi, é uma estrelinha no céu, a companheira Nonata, que foi muito importante, que a primeira vez que eu entrei no Fórum de Mulheres, nós fomos indicadas, a companheira fez uma referência, me indicou também, para a gente estar se articulando para compor o Conselho Municipal do Direito das Mulheres, e a pauta feminista entra na minha vida institucionalmente, politicamente, a partir desse período. E a gente precisa destacar isso. Né? E desde então, eu fui candidata a vereadora de Manaus, e aqui estou como coordenadora setorial estadual de Ciência e Tecnologia do PT, e hoje como formadora. Então, sintetizar, eu não consigo, mas é importante a gente falar isso, que é uma trajetória que constrói hoje a Conceição que aqui vos fala. Sim, uma história belíssima, né? Temos aqui mulheres de lutas, né, guerreiras,
e que tomaram a decisão de somar conosco nessa luta cotidiana, que inclusive é a luta das mulheres, né? Todos os dias nós lutamos para viver sem medo, lutamos para ocupar espaços. Então é muito importante quando nós temos outras companheiras que podem estar nos dando suporte, podem estar nos dando a mão, né? Porque nós não podemos largar a mão de ninguém. E bem lembrado, companheira Conceição, você ressaltar o nome da nossa companheira Nonata, né? Uma mulher de luta, guerreira, né? E Nonata presente hoje e sempre, né? E nesse tema, né, que nós estamos hoje abordando, mulheres na política, formação, direito das trabalhadoras, que são temas reais e gritantes, né, que nós vivenciamos, né? Companheira Mazé, para você, quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam para ocupar o espaço de poder? Bom, são muitos desafios, né, para nós enquanto mulheres. Primeiro, assim, a Secretaria Nacional de Mulheres, ela desempenha um papel estratégico na formação e na liderança na perspectiva feminista e socialista para ampliar a representação das mulheres tanto nas instâncias internas do coletivo como também nos espaços institucionais de poder do Brasil. A gente pode dizer que a secretaria ela atua, se estrutura basicamente em 4 frentes de ação. A primeira é fomentar as candidaturas, né, que é o projeto Elas por Elas, o principal instrumento da secretaria para viabilizar e fortalecer candidaturas feministas competitivas. O projeto Elas por Elas, né? Essa iniciativa ela atua diretamente no incentivo e na preparação de novas lideranças para disputar, porque esse é um desafio nosso, né? A formação, oferecendo suporte técnico, jurídico, né? E também comunicação. O foco estratégico do projeto é garantir condições de igualdade nas disputas eleitorais e assegurar a ampliação contínua, né, das bancadas femininas, seja no legislativo, no municipal, estadual e federal. A segunda frente, que é desafio também, está relacionado à garantia da paridade para fortalecer a democracia interna do partido. E, nesse sentido, a secretaria ela atua de forma muito rígida para que a paridade de gênero ela não seja apenas uma regra estatutária, mas uma prática efetiva nos diretórios, nas comissões executivas, né? A secretaria ela se coloca sempre na defesa de que as mulheres são a linha de frente na resistência democrática e que a paridade, em muitos espaços de poder, é um requisito inegociável para nós, porque a gente compreende que não há democracia sem as mulheres no poder, né? Por isso a importância, né? Então, durante o nosso 14º encontro de mulheres do PT, nós, no Coletivo de Mulheres, pautamos a urgência do partido criar condições concretas de participação política que levem em conta a realidade das mulheres, oferecendo suporte para que as mulheres consigam conciliar a militância com as lutas e a jornada de trabalho e de cuidados que a gente enfrenta no dia a dia. Outra frente de ação é a formação política. Esse é um desafio, não é? Com essa mirada que a Secretaria promove capacitação continuada para as mulheres por meio da formação de base e de plataforma como o TV Elas por Elas, né? Que é importante também. A formação política continuada instrumentaliza as mulheres na base para que se torne referência nas suas comunidades, né? E consiga disputar narrativas e espaços de decisão. E, por fim, a secretaria atua em constante diálogo com o governo, com o secretário, com os senadores, deputados, enfim, para, vamos dizer assim, propor e pressionar por aprovação de políticas públicas voltadas à proteção e à valorização das mulheres, como a questão da misoginia, a desigualdade salarial, o enfrentamento por todo tipo de violência de gênero e também a defesa de jornada de trabalho digno para todas nós. E a gente sabe que, da parte da secretaria agora, a gente teve uma luta ativa pela luta do fim da escala 6x1, né? Uma luta muito, e a gente sabe que é aonde impacta na vida das mulheres. Então, quando você pergunta quais os maiores desafios para a gente, eu acho que um
é isso, né? A gente precisa ter o desafio mesmo da desigualdade, da falta de recurso para as mulheres, e a secretaria, vem trabalhando nisso. Eu acho que também é o processo formativo, porque quando as mulheres têm conhecimento e têm esse processo formativo em si, cabe mais e vai mais, com muito mais força para enfrentar e para, né, lutar para defender os espaços e para o enfrentamento. Então, são muitos desafios, porque a desigualdade ainda é muito grande no nosso país, sobretudo para nós mulheres, quando se pensa em ocupar espaço. Então, mas nós estamos juntas, a secretaria está muito empenhada nesse sentido do processo formativo. Eu acho que é um ponto crucial, ter formação para as mulheres. Isso é verdade. Bom, e como todos sabemos, né, o Amazonas, nós já tivemos aí na gestão da Secretaria Nacional de Mulheres a nossa companheira Uni Moura, né? E na sua gestão foi criado, né, o programa Elas por Elas, que tem crescido, né, e fortalecido e ajudado muito na questão da luta, né, das mulheres. Companheira Silvia, essa formação política, em que ela vem ajudar na luta contra a violência política de gênero? Olha, a política é como um grande projeto e a formação é a ferramenta, é a instrumentalização. Então, se uma mulher, se uma companheira sabe, aprende na formação, ela não vai se calar, ela vai lutar. Ela vai lutar por paridade, ela vai lutar na sua igreja, ela vai lutar na escola. Então, a formação, ela faz isso. Ela já cria uma mulher forte, além do que nós somos, amazônicas fortes. E aí ela vem e resgata essa mulher de um ponto neutro, e ela passa a defender. Ela defender os seus, defender outras mulheres. Então é por isso ela consegue lidar com a violência da política de gênero, porque uma não solta a mão da outra. Se tem uma coisa que nós mulheres somos, é unidas. A gente não pode não ser organizada, mas a secretaria do partido ela vem justamente para isso. Tanto a nacional, a estadual, ela vem para organizar o seu território. Quando a gente participa como militante, como das formações, nós conseguimos organizar nosso território, voltamos para os municípios, onde é a nossa base, e aí sim nós podemos brigar com qualquer um que cometa violência, também política de gênero. Vamos olhar para a nossa região, o Amazonas. Quais os principais desafios que você entende que seja hoje para as mulheres, tanto ingressar, permanecer na militância e ocupar espaço de poder? Olha, aqui no Amazonas, como todo no Brasil, tem o problema do machismo estrutural, mas, somado a isso, tem a questão geográfica. Como uma companheira que vem lá de São Gabriel da Cachoeira, de Tabatinga, de interiores que tem uma distância, que tem que pegar barco, que tem que deixar seu filho com alguém, como é que ela vai conseguir fazer essa militância? Então, nós temos esse grande problema aqui. Ou mais dependente, né? Então, nas calhas de mídia, de comunicação do partido, e que essas companheiras, dentro dos seus projetos, atinjam as suas expectativas de trabalho, de campanha, de votos e sejam eleitas. Nossas candidatas a deputada estadual e federal. É isso que acreditamos, né? E todas sabemos que nós temos, no momento, uma pauta muito importante, né? Que isso inclui, com certeza, a questão das mulheres. É pelo fim da escala 6x1, né? Todas sabemos que nós, mulheres, temos uma tripla jornada de trabalho, né? Porque nós não só executamos a nossa jornada remunerada, mas temos também aquela não remunerada, né? Quando nós cuidamos dos nossos filhos, né? Temos as nossas responsabilidades em casa, e dentre outras tarefas que muitas das vezes até tem mulheres que são responsáveis pelos seus pais. Então a mulher pode ter um feriado, pode ter umas festas, mas a mulher ela nunca para, ela sempre está trabalhando, né? Ela nunca tem aquele momento certo de descanso. Então você passou o dia trabalhando, mas você chega em casa, a sua jornada começa. E muitas das vezes, né, se estende para as 22, 23 horas da noite, nunca se sabe, porque cada uma de nós vivemos uma realidade totalmente diferenciada. E, companheira Mazé,
como essa pauta ela vem dialogar com a história de luta das mulheres? Essa pauta ela dialoga diretamente com as nossas vidas, né? Porque o diálogo, o debate do fim da escala 6 por 1, que quando a gente vai às ruas, quando a gente faz as movimentações pelo fim da escala 6 por 1, a gente está dizendo que a gente quer também que o trabalho ele não seja, de fato, uma exaustão para nossas vidas, que a gente possa trabalhar, mas que a gente também possa ter vida, que não signifique trabalhar, significa adoecimento. E com todo esse trabalho, como mesmo você disse, né, nós temos não é só uma dupla jornada de trabalho, nós temos tripla jornada de trabalho, porque além do trabalho remunerado, a gente também tem aquele trabalho que a gente chega em casa para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do pai ou da mãe, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai às ruas, e aí a gente teve um avanço importante agora no Congresso Nacional, e a gente precisa continuar, e foi a força da classe trabalhadora, da base, nós mulheres temos um papel fundamental e extremamente importante, né, nesse processo de poder estar dando pressão, de poder estar na rua, de poder estar mobilizadas. A gente precisa continuar com essa mobilização agora para o Senado, para que, de fato, ela consiga também passar no Senado, porque isso é muito importante para a vida de todas nós mulheres, porque somos nós que somos mais impactadas com toda esse trabalho que, como a gente disse, o trabalho não pode significar para a gente na vida da gente mesmo, e a gente precisa ter tempo, inclusive, para participar mais da política, né? Então, quando a gente não tem esse tempo, a gente não consegue fazer esse processo formativo de poder estar na política. E mais do que nunca, como já foi dito aqui, a gente precisa ocupar esses espaços. E esse ano é um ano crucial, que a gente precisa olhar para todo o Brasil, a gente precisa olhar para cá, para esse estado tão importante, tão diverso, e que a gente precisa ter mulher também. A gente precisa reeleger o presidente Lula, mas junto com ele, a gente precisa eleger uma bancada de mulheres que, de fato, defendam as nossas pautas, e essas pautas que só nós, mulheres, conseguem, porque é quem sentimos lá nos territórios, lá nos rincões desse país, se nós não tiver a nossa voz ocupando lá no Congresso, ocupando nas assembleias, ocupando nos governos, a gente não vai conseguir avançar e dar passos tão largos. Então, por isso a importância dessa pauta e de tantas outras para a gente, e por isso a importância desse ano eleitoral da gente reeleger o presidente Lula, mas também olhar, e é olhar com muita atenção, você fala muito bem, Conceição, desse atenção em poder fazer uma campanha, um desafio de estrutura, seja financeira, seja de tudo, para que as mulheres possam avançar. Então, precisa sim, concordo plenamente com você, de ter esse olhar mais carinhoso e com muita atenção para nossas companheiras. Estamos juntas, contem com a gente na Secretaria Nacional de Mulheres. Obrigada. Verdade. Muitas vezes, qual é a justificativa? Os homens, os companheiros de nossas famílias, não têm tempo para ajudar. E quando eu falo transformação, é preciso entender que os homens brasileiros, no fim da escala 6 por 1, também vão ter seus momentos de lazer, seu momento de estar e cuidar de sua família. E quem não quer cuidar da família e quem não quer estar com a família? Que é tão aconchegante, não é isso, companheiras? Então, é preciso, sim, destacar que a gente vai viver, companheira, um momento de transformação política e cultural. Não é só ir para o salão de beleza, como muitos estão criticando. Nós mulheres precisamos do nosso momento de trabalho, nós precisamos dos momentos com nossas famílias, mas precisamos também cuidar de nós. Já imaginou quanto tempo nós ficamos na fila do hospital, ou seja particular ou público, para conseguir uma consulta com o médico, para fazer um exame? Entendeu? Muitos de nós não temos nem tempo para ir. Tá, gente? Então, é preciso a gente pensar nisso. Então, minha mensagem é, companheiras, é preciso defender o fim da escala 6 por 1, por uma transformação na nossa sociedade, não transformação só política lá no plenário, na Câmara Federal e no Senado, mas uma transformação em nossas vidas, que são transformações culturais, onde tanto homens e mulheres vão ter mais tempo para transformar e viver com qualidade de vida com suas famílias. Isso mesmo, minha companheira. E a mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas ela tem que querer estar. E que nós queiramos, né,
estar nessa luta por todas nós. Então, a gente vê aí que a participação das mulheres, ela não é apenas necessária, mas ela é indispensável para a transformação do Brasil. Nós precisamos ter essa consciência, e é isso que eu vejo que o programa Elas por Elas, por meio do circuito Elas por Elas, ele vem nos levar a essa sensibilização de conscientização do meu papel, né? Qual é o meu papel? O que eu posso mesmo realizar? Né? E como eu posso estar somando na luta das mulheres? E nós vamos fazer agora um bate-bola com as nossas convidadas. O que mais motiva você a permanecer na luta política? Para mim é viver, saber que ainda existe muita desigualdade. Então, a gente continuar lutando, né, pela igualdade. Desigualdade social, com certeza. Marcante da sua militância? A realização da Sexta Marcha das Mulheres. A primeira eleição do presidente Lula em 2002, quando ele ganhou, para mim é marcante. Quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados do Estado do Amazonas, foi um momento bem marcante. Uma conquista das mulheres que precisa e deve ser valorizada? Eu acho que uma das... São muitas, mas uma conquista que eu acho que foi fundamental, o voto das mulheres. É muito importante. Eu penso que a Lei Maria da Penha precisa ser mais valorizada. Eu penso que o programa Quintais Produtivos das Mulheres Rurais precisa ser valorizado. Eu venho daí, a história da minha mãe vem dos quintais rurais. Que mensagem vocês deixariam para as mulheres que pretendem, né, que têm essa proposta de ocupar o espaço de poder, de participar da política e de contribuir para a transformação da sociedade? Que as nossas mulheres continuem resistindo com muita coragem, com muita força, como sempre a gente veio, que a gente continue lutando para conseguir cada vez mais garantir o direito daquelas vozes que muitas vezes são silenciadas, que muitas vezes estão lá nos mais diversos territórios do nosso país. Olha, eu quero deixar um recado para as mulheres, meninas que têm 16 anos, que têm 20, que têm 30, 50, 60, para que a gente continue na luta e não tenha medo, porque nós temos que respeitar principalmente as que vieram antes de nós e que lutaram e que perderam suas vidas, e que deram cara a tapa e que continuam nos orgulhando. Então essas mulheres, elas também precisam ter orgulho de nós. Companheiras, viver, buscar, querer transformar a vida de alguém é muito importante. Mas para transformar a vida de alguém, eu preciso, como mulher, você, como mulher, precisa transformar a sua vida. E para transformar, eu preciso me reconhecer como protagonista social. É preciso que você se identifique como protagonista social e não se deixe derrubar por qualquer picuinha, qualquer insulto. Porque cada um de nós, militantes, mulheres feministas, temos um potencial muito grande para transformar a realidade. E nós estamos aqui, nós estamos de mãos dadas. Vem somar com a gente precisa de você nesse espaço. E juntas nós seremos mais fortes. Vamos transformar a nossa sociedade aqui no estado do Amazonas e no Brasil. E quiçá no mundo. Verdade, companheira. E nós chegamos ao final de mais uma edição do podcast Fala PT, do Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras do Amazonas. E convidamos você para curtir, compartilhar e enviar essa conversa para as outras mulheres, aquelas que não puderam ainda ter a oportunidade. Mande para elas. E você que está inscrita para o Circuito Elas por Elas, agora, dia 19 e 20 de junho, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco, estaremos aguardando por você. Porque quando as mulheres avançam, a democracia avança junto. Viva as mulheres! As mulheres!